Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lucas, eu sou atualmente estagiário da UNB em Química, ok? Estou estagiando aí no CG, e hoje eu vou começar a falar sobre um pouco das aulas que eu vou dar, ok? Eu vou falar hoje começando falando sobre substâncias. Essa será a nossa divisão de conteúdos, ok? Vamos só começar falando sobre substância ou substância pura. Depois vamos falar sobre substâncias simples. Após isso, sobre substâncias compostas. E mais no final, a gente vai fazer um exercício. Perfeito? Vamos então. Vamos começar falando sobre substância. Aqui no nosso diagrama, nós temos aqui matéria, substância, misturas, simples, compostas, homogêneas e heterogêneas, né? Antes de qualquer coisa, vamos começar falando sobre matéria, perfeito? O que é a matéria? A matéria nada mais é do que uma porção de massa que ocupa um lugar no espaço, ok? Então, tudo aquilo que tem massa e tem um lugar no espaço, a gente chama de matéria, ok? Por exemplo, o computador que eu estou usando para gravar agora, uma bola, uma caneta, átomos, moléculas e por aí vai. Tudo isso tem uma massa, ok, específica, tem uma massa própria, né? E também ocupa um lugar no espaço. E isso leva o nome de matéria. E a gente está vendo que a matéria se subdivide, né, em substâncias e misturas. E nós vamos começar falando sobre essa parte aqui, circulada, que são as substâncias. Perfeito? O que se caracteriza uma substância? A substância ela é formada por um único tipo de constituinte, sejam elas átomos, moléculas, ok? Então, se eu tenho só aquele constituinte, isso se chama substância. Então eu posso ter, sei lá, 30 átomos de hidrogênio. Pode. Isso vai ser uma substância? Vai. Ok? Eu posso ter 30 átomos de, sei lá, CO2, gás carbônico. Posso. Isso vai ser uma substância? Vai. E a gente vai ver como ela vai se subdividir, tá bom? Mais pra frente. E também, ela tem propriedades específicas bem definidas, propriedades específicas dos materiais bem definidas. Ok? O que seriam essas propriedades específicas dos materiais? A gente vai ver aqui agora, que nós temos, né, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ok? Vamos primeiro lembrar o que são esses pontos, essa fusão e a ebulição. A fusão nada mais é quando uma substância passa do seu estado sólido para o estado líquido, ok? Então a gente pode pensar, por exemplo, na água. A água abaixo de 0 graus Celsius, ela é sólida. Ela está no gelo, né? O estado sólido da água é o gelo, perfeito? Quando você está lá aquecendo, 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 tudo mais, ele chega a 0 graus Celsius. O que acontece? Acontece a fusão disso. Então, ela passa para o estado líquido. Ok? Após disso, a gente vai lá aquecendo, 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 tudo mais, e chega na ebulição. O que seria a ebulição? A ebulição é quando se passa do estado líquido para o estado gasoso. Ok? Então, continuando no nosso exemplo da água. A gente está lá com a nossa água líquida agora, a gente vai lá, aquece, 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 chegamos em 100 graus Celsius. O que acontece? Ela acontece que fica gasosa. Então, ela passa do estado líquido para o gasoso. Ok? Então, nas substâncias, nós temos as propriedades específicas dos materiais bem definidas. Que a gente vai usar aqui as pontos de fusão, os pontos de ebulição, que vão ser constantes, tá vendo esse CTE aqui? CTE significa constante. Então, no caso da água, é 0 graus Celsius de forma constante. Água pura, né? E na ebulição, no ponto de ebulição, vai ser 100 graus Celsius de forma constante, ou seja, não vai variar, não tem essa variação. E também a gente pode ter também a densidade, que a densidade nada mais é do que uma relação entre a massa com o volume de material. Ok? Então, vamos falar aqui um nosso exemplo, né? Que a gente já estava falando sobre a água pura. Por que água pura? Porque, por exemplo, aquela água mineral que a gente tem, água de filtro normal, água de garrafinha que a gente tem,
ela não é chamada de água pura, né? Porque ela tem várias outras substâncias, várias outras moléculas, por exemplo, cálcio, nitrato, um monte de outras coisas. Então, na água pura a gente só tem, para ser uma substância, né, um único tipo de constituinte, que são moléculas de H2O. H2O é como a molécula de água. Então, na água pura, nós só temos só moléculas de H2O. Perfeito? E a densidade? A densidade da água ela é dada por 1 grama por centímetro cúbico. O ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, aqui a gente determinou a pressão de 1 atm, ok? É uma atmosfera que a gente chama. Então, o ponto de fusão da água em 1 atm é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Perfeito? Então, tudo isso aqui é para a gente mostrar o que é uma substância. Ok? Algum exemplo de substância que tem constituintes únicos, no caso aqui são só moléculas de H2O, e propriedades materiais bem definidas, que aqui a gente determinou a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Perfeito? Aqui agora a gente vai falar um pouco sobre substâncias simples. O que são as substâncias simples? São substâncias formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Ok? Aqui eu vou dar um spoiler do que vocês vão aprender mais para frente. Mas eu vou falar um pouco sobre o que são os elementos químicos. Aqui nós temos o que a gente chama de tabela periódica, que aqui são todos os elementos que o ser humano descobriu ao longo da vida que a gente pesquisa isso aqui, que a gente conhece. Tudo bem? Então, cada quadradinho desse aqui, é um elemento diferente. Um elemento químico diferente. Por exemplo, isso aqui é o hidrogênio, isso aqui é o lítio, isso aqui é o sódio, isso aqui é o potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, todos aqui nós temos. Então, atualmente, o ser humano descobriu 118 elementos químicos. Ok? Sendo eles naturais e também não naturais, ou seja, que a gente conseguiu criar. Então, a substância simples ela é formada por átomos de um mesmo elemento químico. Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, 2 átomos de hidrogênio, isso é uma substância simples? É. Ok? Ah, eu tenho 1 átomo de hélio. É uma substância simples, professor? Sim, também é. Ok? Ah, se eu tenho, sei lá, de forma... Supondo, tá bom? Não vamos levar isso muito a sério. 30 átomos de lítio. Professor, isso é uma substância simples? Também vai ser. Ok? Porque uma substância simples é isso. É definida por ser formada por átomos do mesmo elemento químico e, claro, ter a outra condição, né? Que são as propriedades específicas dos materiais bem definidas também. Ok? Mas vamos lembrar disso. A substância simples é formada por átomos do mesmo elemento químico. Perfeitinho? E aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o gás hélio. Está vendo que aqui nós só temos HE? Então, nós só temos átomos de hélio. Nisso aqui. Então, nesse quadradinho, como nós só temos átomos de hélio, nós temos uma substância simples formada pelo hélio. Ah, professor, e o gás oxigênio, que são O2? Também é uma substância simples. Por quê? Nesse quadradinho, nós só temos moléculas, né, no nosso caso, de O2. Ok? Moléculas é quando a gente junta mais de um átomo. Ok? Então, se a gente juntou aqui 2 átomos de oxigênio, nós temos um O2. Perfeito? Então, nesse quadradinho nós só temos moléculas de O2. Então, nisso nós temos uma substância simples. No mesmo caso aqui dos outros dois. No fósforo, só temos P4 aqui, tá vendo? P4 e P4. E o enxofre, que é um trombolhão aqui, que no nosso caso é o S8. Ok? Então, vamos passar para a próxima, que é a substância composta. A substância composta, diferente da substância simples, é formada por átomos de diferentes elementos químicos. Ok? Então, aqui a gente já vai ter uma mudança, né? Que na substância simples nós tínhamos, por exemplo, O2. O2, nós temos quantos elementos químicos ali? Um só, que é o oxigênio. Ah, professor, mas eu tenho dois átomos de oxigênio. Então, tá certo, você tem 2 átomos de oxigênio, mas só tem um elemento químico, que é o oxigênio. Aqui na substância composta, não, nós vamos ter átomos de diferentes elementos químicos. Ok? Aqui nós temos alguns exemplos. A nossa água.
A água é formada por H2O. Tá vendo aqui? H é um elemento, oxigênio é outro. Então, se nós temos dois elementos e nossa substância, né? Nosso material é formado só de H2O, nesse caso aqui, nosso quadradinho tem duas moléculas de H2O, então isso é uma substância composta. Ok? Então, aqui também, vamos para outro exemplo. HCl. H é um elemento, Cl é outro. H é hidrogênio, Cl é o cloro. Ok? Quando a gente junta os dois, nós formamos o ácido clorídrico. Se nós só temos moléculas de ácido clorídrico ali, no nosso quadradinho, no nosso caso nós temos só isso, então nós temos substância composta. E a mesma coisa aqui nos outros dois, né? No nosso caso aqui nós temos um átomo de carbono e dois de oxigênio, juntos eles formam o dióxido de carbono, ok? Esse aqui é o gás carbono, né? Que a gente gás carbônico, que é muito prejudicial, né, para a saúde, tudo. Então, se nós temos só ele, no nosso quadradinho aqui, no nosso exemplo, nós temos só ele, então nós temos uma substância composta. E no outro caso aqui, nós temos dois átomos de carbono e dois átomos de hidrogênio. Então, juntos, eles formam o etino. Ok? Então, basicamente, nós temos isso. A substância, de forma geral, né, a substância pura, é o único constituinte, sendo átomos e moléculas, e propriedades específicas dos materiais bem definidas, que a gente viu três: ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Ok? As substâncias simples, formadas por átomos do mesmo elemento químico. H2, O2, HE. Tudo isso é formado por átomos do mesmo elemento químico. E a substância composta é o que está aqui, né? Formados por átomos de diferentes elementos químicos. No nosso caso aqui, por exemplo, H2O, dois elementos químicos. HCl, dois elementos químicos. E por aí vai. Ok, gente? Então, vamos fazer aqui o nosso exercíciozinho, né? Também revisando o que a gente viu. Vamos lá. Água pura, ou seja, água pura. Então, nesse caso aqui, nós só temos só moléculas de H2O. A água pura e o gás oxigênio, O2, são, respectivamente, substância composta e substância composta, substância simples e substância composta. Substância composta e substância simples e substância simples. Vamos pensar o seguinte aqui. Água pura. Água pura, nós só temos, então, só moléculas de H2O. Perfeito. Então, nós já temos uma substância. Agora, a gente precisa saber se é simples ou composta. Aqui nós temos quantos elementos químicos formando a água? O hidrogênio e o oxigênio. Então, nós temos mais de um elemento químico. Se nós temos mais de um elemento químico, e nesse caso aqui é água pura, então nós temos uma substância composta, ok? Então, nossa primeira aqui é uma substância composta. Gás oxigênio. Gás oxigênio, essa aqui é a fórmula química dele, que é O2. Quantos átomos nós temos aqui? Um só, né? Que é o oxigênio, o próprio oxigênio. Ok? Se ele é formado só de um átomo específico, de um átomo, né? De um mesmo elemento químico, então, nesse caso, nós temos uma substância simples. Ok? Então, essa primeira aqui é uma substância composta e aqui uma substância simples. Então, aqui nossa resposta seria a letra C. Tudo bem, gente? Muitíssimo obrigado, tudo bem? E até a próxima aula.